Olá, sejam bem-vindos ao Ciência em Voga. Essa é uma iniciativa do Instituto de Ciências Biomédicas da Escola de Comunicação e Artes e do Núcleo de Inovação e Tecnologia do Hospital Universitário da USP. Eu sou Arthur Catanzaro, host deste programa. Olá, eu sou Ana Maria Orellana, farmacêutica, neurocientista e host do programa. E nós estaremos juntos com você nessa jornada de exploração do conhecimento científico. Aqui, nós vamos trazer especialistas renomados para falar de temas que estão em alta no momento. E hoje nós vamos conversar com uma convidada especial, que é nutricionista, mestre, doutora em Ciência de Alimentos pela Universidade de São Paulo, foi professora titular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, foi presidente da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição e pesquisadora da área de nutrição, com ênfase em micronutrientes e suas interações com outros nutrientes e compostos bioativos. Hoje nós vamos conversar com a doutora Silvia Cozzolino. Muito bem-vinda, doutora Silvia. Obrigada por aceitar nosso convite. Então vamos conversar um pouquinho. Para contextualizar, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre esses usos de suplementos alimentares, vitamínicos, até um pouquinho sobre soroterapia, que nos últimos anos houve uma explosão no mundo dos suplementos, né? Tanto para os indivíduos que frequentam as academias e querem ganhar massa, ou até para as pessoas que querem ter uma imunidade, né? Então, até mesmo para se proteger de gripes, resfriados, até mesmo da Covid. Eu tenho os dados de 2023 que sugerem que o valor de mercado de suplementação global girou em torno de 28 bilhões de dólares. Só no Brasil, até o mês de abril, o segmento faturou 9 bilhões de reais, segundo a Folha de São Paulo. Então, eu queria te perguntar, doutora, o que são, então, esses suplementos alimentares e esses suplementos vitamínicos? E o que você acha, na sua opinião, o porquê que aumentou desvairadamente a procura e o uso desses suplementos? Então, eu gostaria de começar falando com a dieta, né? Tá. Obviamente. Porque, assim, se uma pessoa está bem de saúde, ela, na verdade, não necessitaria de adicionar suplementos à alimentação. Por quê? Porque esses micronutrientes, como o próprio nome diz, são micronutrientes. Eles são necessários numa quantidade muito pequena. E com uma alimentação adequada, eles são possíveis de serem obtidos pela alimentação. Olha. O que acontece é o seguinte, que hoje a mídia é muito mais forte do que antigamente. Então, muitos até cientistas, né, recomendam que quando existe alguma deficiência, ou seja, quando a dieta não é suficiente para trazer aqueles micronutrientes que são necessários, seria vantajoso uma suplementação. Então, com isso, as pessoas, elas nem procuram saber se elas estão deficientes ou não. Elas vão na mídia, né? Tem 1000 informações sobre suplementos e elas vão por conta própria fazer isso. Não é muito adequado. Às vezes, veja, se ela tem um suplemento que ele não tem grandes quantidades, provavelmente, se ela tiver deficiente, pode até fazer bem. Mas mega suplementos, quer dizer, suplementos que são com quantidades muito elevadas, podem levar a interações entre micronutrientes e isso prejudicar, às vezes, até um outro nutriente que esteja lá no limite. Essa interação pode dificultar a absorção e, com isso, pode não ser tão adequado. Então, normalmente, vitaminas, minerais, substâncias bioativas. Hoje em dia tem suplementos também da parte de proteína, tem suplementos para atletas. Então, o que é importante a gente salientar? Que tem grupos e grupos, que tem indivíduos diferentes uns dos outros. Então, as necessidades são diferentes e, dependendo da alimentação, pode haver ou não necessidade. Então, é importante o segmento por um profissional de saúde. Boa. De acordo com uma pesquisa de mercado realizada pela Associação Brasileira de Indústria de Alimentos para fins especiais e congêneres,
Em 2023, aproximadamente 59% das famílias brasileiras consumiam suplementos alimentares para melhorar a performance física ou a saúde. Em 2025, 2 anos depois, a Veja publicou uma reportagem mostrando que 75% dos entrevistados utilizavam suplementos alimentares ou vitaminas, principalmente nas classes A e B, onde esses índices chegam a 85%. Doutora Silvia, em que situações o uso desses suplementos é realmente necessário? E quais são os indicadores que determinam essa necessidade? Então, veja bem, infelizmente ainda nós não temos parâmetros ouro para avaliar deficiência de um micronutriente ou não. Então, vamos dizer assim, muitas vezes o sangue ele tem uma homeostase e você não consegue determinar por uma análise bioquímica, a não ser quando o indivíduo está baixo mesmo. Aí, nesse caso, você consegue fazer uma suplementação. E aí a suplementação pode ser de várias formas. Normalmente, a gente fala assim, as classes A e B são aquelas que, em geral, têm mais dinheiro, né? E podem comprar o suplemento. Que são caros. E justamente, muitas vezes, não são eles os que mais necessitam, né? Provavelmente, uma alimentação desbalanceada, uma alimentação mais rica em gordura, carboidrato, com menos vegetais, com menos frutas, pode levar a uma maior necessidade de alguns desses micronutrientes que estão, por exemplo, minerais e vitaminas, mais nos produtos de origem vegetal, né? Por exemplo, verduras, frutas, legumes, né? E com isso, também a gente não pode esquecer a carne, porque também tem o ferro importante, né? Então, de qualquer maneira, uma alimentação do tipo mediterrânea, que ainda hoje é considerada a alimentação que poderia ser aquela mais ideal para os indivíduos, né? Acaba sendo direito de poucos, né? Poucas pessoas têm acesso a esse tipo de alimentação, que tem mais verdura, que tem mais fruta, que tem pouca carne até, mas que tem muitos nozes, né? E, inclusive, o vinho tinto que faz parte, né? Embora hoje em dia o álcool também está sendo, né? Está sendo considerado até um carcinógeno. Mas, enfim, uma alimentação do tipo mediterrâneo seria a que mais aconselhável para você garantir esses micronutrientes. Então, o que a gente faz? Vamos supor que o indivíduo fez uma bariátrica. Esse indivíduo precisa de um suplemento, porque ele não tem um canal de absorção adequado. Por exemplo, gestantes precisam de um suplemento, porque elas estão gerando um novo ser que vai consumir mais desses micronutrientes. Por outro lado, se o indivíduo está normal, vamos dizer assim, outra coisa que hoje está muito divulgado é no esporte. Depende do treino. Por exemplo, se o indivíduo tem uma atividade, por exemplo, é um futebolista, ele tem 4 horas de treino por dia ou mais, ele vai acabar tendo mais necessidade. Por isso que a gente falou no começo, que é dependente de caso a caso. Então, você tem que avaliar a dieta, se está proporcionando aqueles micronutrientes. Se você puder acompanhar algum exame bioquímico para ver se existe mesmo uma deficiência, aí você recomenda. Idosos, por exemplo, você chega a uma certa altura da vida que você não tem uma absorção adequada de todos os micronutrientes. Então, se você tiver um suplemento que não seja megadose, né, que seja uma quantidade, que seria aquele perto da recomendação diária, você vai você pode se beneficiar. Né? Existem vários trabalhos mostrando que pode ter algum benefício, sim, até no sentido de você manter a mente mais adequada, né? Você não ter tanto problema de memória, enfim, até para Alzheimer a gente fala que poderia
ter algum resultado, por exemplo, o selênio. Trabalhei muitos anos com selênio e a gente viu que realmente a suplementação conseguia, de alguma forma, vamos dizer assim, melhorar os índices de memória desses idosos. Então, acho que é importante você avaliar caso a caso. Não é? É difícil você dizer. Teve vários programas, até de nível nacional, né, em que eles recomendavam suplementação para crianças. Por quê? Porque sabiam que aquelas crianças estavam deficientes pelo tipo de alimentação que eles recebiam. E chegaram até a distribuir em creches suplementos de vitaminas e minerais. Enfim, eu acho que depende de cada caso, né? E tomar sempre cuidado para a megadose. Eu acho assim que megadose muitas vezes são utilizadas quando o indivíduo está sendo acompanhado por um médico, um nutricionista, por um problema de saúde. Então, por exemplo, se ele está numa situação de estresse, que ele está com o sistema imune lá embaixo, que ele está recebendo, às vezes, até com dificuldade de se alimentar, aí é um caso de necessidade de você fazer qualquer tipo de suplemento. Né? Sim. E a via, né, vai depender também do caso a caso. Né? Então, acho que é isso. Doutora, você acha que a indústria, talvez, ela tenha se aproveitado desses tamanhos benefícios que a ciência tem mostrado que os suplementos podem ter dado para pessoas que estavam deficientes desses suplementos, ou às vezes um estudo mostrando que isso ajudava em tal coisa, em tal doença? Você acha que a indústria se aproveitou disso para fazer o marketing para vender? Porque esses suplementos são muito caros. Né? Tem alguns que são tem alguns que são para cima de R$1.000 e as pessoas compram dessas classes A e B. Então, você acha que eles se aproveitaram disso para vender e para que as pessoas utilizem isso sem nenhum consenso médico? Eu não acho que seja assim. Eu sempre costumo falar, sabe, assim, que a indústria vê o mercado, né? Ela não é que ela vê o mercado que está ali e, assim, alguns trabalhos demonstram que realmente um suplemento pode ser recomendado em determinadas situações, né? E com isso, eles, claro, puxam a parte do marketing para esse lado, né? Eles estão fazendo aquilo que eles se propuseram a fazer. Eles estão no mercado e fazem. E cabe a nós, cientistas, infelizmente, os cientistas não têm muita voz na mídia, né? A gente sabe que o influencer tem mais amplitude do que o cientista, né? Mas a gente fala a coisa certa, né? Então, eu falo para você assim, qual é o tipo de alimentação? Você já fez algum exame bioquímico para ver, de repente, se você fica doente com uma virose, pega vírus frequentemente, vira e mexe, você está resfriado, tá? Se você tem quer dizer, se você passa um ano sem ter nenhum problema, consumindo uma alimentação adequada, para que você vai tomar um suplemento que pode, inclusive, interagir? Pessoas que tomam medicamentos, essas pessoas, assim, de uso crônico, essas pessoas precisam tomar cuidado com suplementos, porque pode ter interação de ambas as partes, tanto reduzindo o efeito do medicamento, do fármaco, como diminuindo a utilização daquele nutriente. Então, é importante a pessoa ser consciente, quer dizer, você realmente, eu acho super interessante esse tipo de trabalho de vocês, porque vocês estão divulgando para a comunidade, vamos dizer assim, para quem quiser assistir, né, que é importante você tomar o suplemento se você precisar e não tomar caso você não precise, não é? Então, e outra coisa, quando a pessoa pensar em usar o suplemento, pensar o seguinte, qual a dose eu vou utilizar? Megadose nunca, a não ser um caso que você está com um paciente internado, ele está, por exemplo, com um queimado, né?
precisa tomar suplemento de zinco, né? Precisa de alguma coisa que melhore aquela situação dele. Então, é importante saber o caso a caso e indicar quando é necessário. Se uma pessoa está bem, não tem muitos problemas frequentes de saúde, não precisa tomar suplemento. Se ele for um esportista, que tem um alto desempenho. É importante, não é um esportista que vai fazer caminhada, que vai fazer um joguinho aqui e lá. E já vai tomar proteína. Tomar proteína. Já compra o seu pó de creatina. Domingo, já compra creatina. Não já precisava, né? Então, é isso que é. Aí eu acho o seguinte, hoje em dia, até nessa área esportiva, tem muitos nutricionistas, até pessoas que acompanham esses atletas que recomendam, sabem o nível de treinamento, sabem o desgaste que está sendo feito. E tem estudos também científicos mostrando que em determinadas situações pode melhorar o desempenho. Mas isso vamos dizer assim, a pessoa precisa de 1 minuto a mais, de uma performance a mais, então ela pode ter o benefício daquele suplemento lá. Agora, um outro que não faz tanto, que não é a competição, que faz por lazer, esse daí não precisaria, né, de um suplemento tão assim determinante. Mas, de novo, caso a caso. Caso a caso, sempre olhando, um profissional de saúde olhando, né? Agora, associado à estética, redes sociais sempre surgem pessoas ou divulgação de produtos, né, reposição de colágeno, coisas milagrosas que prometem melhorar a pele, combater o envelhecimento ou retardar o envelhecimento. Isso de fato é possível? Ou marketing? Não, de novo, né? Existem alguns nutrientes, né, alguns desses micronutrientes e nutrientes que podem ter algum efeito, né? Colágeno é muito discutido. Na literatura, você vê alguns trabalhos mostrando que até pode ser interessante para a parte de óssea, né? Para a parte de articulações, né? Mas, assim, para a pele, se você estiver bem alimentado, se você tiver uma dieta adequada, você não precisa tomar suplementos, né? Eu sempre falo, né, que, assim, né? Eu tenho 78 anos, né? E eu nunca tomei suplemento de colágeno. Sério? Depois dos 60, eu comecei a tomar um suplemento que tivesse quantidades que seriam próximas ou menos do que a recomendação. Tá? Então, por exemplo, você precisa de 11 miligramas de zinco por dia. Né? Então, vamos supor que eu imaginasse que a minha dieta me dava tipo 8, 9, né? Tomar um pouquinho mais para complementar uma alimentação saudável. É viável, considerando que você tem uma, vamos dizer assim, uma menor biodisponibilidade de acordo com a tua idade. Né? E aí, você fala assim, tá bom, então eu vou tomar um suplemento. Agora, se eu fosse, por exemplo, e outra coisa também, eu não tomo nenhum medicamento de uso crônico, nem para, sabe, graças a Deus, eu não tenho nenhum problema de medicamento crônico. Agora, se eu tivesse, eu também iria ver se aquele medicamento estaria interagindo com esse suplemento que eu estou tensionando tomar, né? Então, acho que é importante também o caso a caso. Novamente. Né? Mas então, só para finalizar a estética, né? Então, se você tiver uma alimentação adequada, você vai garantir, tanto para o sistema imune, você vai garantir ter melhores defesas, você vai ter uma pele mais saudável, né? E caso haja necessidade por um problema, né? Tem problemas de pele que podem causar alguma deficiência. De novo, seu dermatologista vai ter condição de te falar. Agora, eu falo, colágeno, tem 1000 trabalhos falando que sim, tem 1000 trabalhos falando que não, e é um tratamento caro que muitas vezes a pessoa até se
desanima, né? Porque fala, poxa, eu estou gastando tanto e não estou vendo o resultado. Né? Então... Complicado. Doutora, outra moda que veio com força nessa indústria de wellness é a soroterapia. E essa soroterapia ela tem algumas promessas, né, um pouco milagrosas, de aumento de performance, melhora do metabolismo e até mesmo o emagrecimento. E ela tem sido cada vez mais procurada nessas clínicas especializadas nesse procedimento. Então, o que é essa soroterapia e qual que é a visão em termos científicos dessa prática? Olha, vou até confessar para você que eu fui procurar trabalhos científicos sobre esse tema antes de vir aqui, porque vocês me falaram que era importante estar falando sobre isso. Na verdade, não tem nada que esteja totalmente comprovado em relação a isso, a não ser pessoas que fizeram bariátrica e que sabidamente estão com deficiência, pessoas que são internadas com algum tipo de doença e que isso afeta o sistema imune e que muitas vezes recebem essa medicação. Qual é a diferença dela? É que ela vai direto para o teu organismo, direto para a veia. Então, com isso, você elimina todos aqueles problemas de absorção que seriam inerentes de uma dieta contendo ou de um suplemento que você vai tomar oral para poder ter mais rapidamente o resultado, tá? Agora, não vi nenhum trabalho demonstrando que pode ter um efeito estético, né? Inclusive, eu acho que se alguma clínica de estética está usando dessa premissa, né, de fazer esse tipo de procedimento, eu acho que é complicado, né? Pode ter, sim, alguns efeitos adversos, né? Porque depende da dose. Se tiver uma dose alta, pode interferir. E eu acho que tem que ser, se alguém optar por isso, deve ter um acompanhamento, nesse caso médico, porque é invasivo, né? E com certeza ter assim um acompanhamento desse paciente para que não ocorra nada pior, né? Mas tem, viu? Clínicas desses influenciadores que não influenciam nada. Tem de um monte que vendem isso como se fosse um milagre. É um perigo, né? É um perigo. E, além disso, tem um outro fator, né? Quando você tem... Normalmente, no nosso organismo, nós temos transportadores para esses micronutrientes. Quando você tem muito de um e pouco do outro, você prejudica aquele que tem pouco. Por quê? Porque você vai ter receptores com uma maior quantidade daquele nutriente específico e muitas vezes isso pode levar à deficiência do outro. Interações, né? A mesma coisa se esse indivíduo toma um medicamento de uso crônico, né? Também pode interferir nesse aproveitamento. Então, de novo, é uma coisa assim a se pensar. Eles são importantes? Sim. Todos os micronutrientes, essas substâncias bioativas, eu já tive participando da Anvisa na regulamentação de produtos desses compostos bioativos. E a gente tinha uma dificuldade muito grande quando chegava lá todo o dossiê mostrando que realmente tinha um efeito que podia ser importante. E aí, para aprovar, tinha que ter todo esse conhecimento, essa coisa. E muitas vezes, e hoje, essa cadeia de suplementos, de compostos bioativos, está bastante difundida. Não só isso, né, mas a própria influência disso no microbioma, na possibilidade disso estar gerando mais saúde, enfim. A pesquisa continua e eu acho que é muito bem-vinda e pode sim ter um efeito importante. Agora, todas essas substâncias, a maioria delas são encontradas nos alimentos. Então, vamos promover, né, uma maior ingestão desses compostos bioativos via alimentos, né, que a gente sabe que não teriam, inclusive, problema de toxicidade nas quantidades normalmente consumidas. Né? Verdade.
Talvez esse uso mais difundido se relacione com maior consumo de alimento ultraprocessado, a substituição da comida de verdade por essas comidas. Eu acho o seguinte, primeiro que, assim, esse termo ultraprocessado não me vai muito bem, porque eu acho que todo alimento, ele é processado de alguma forma, ou em casa, ou na indústria. E hoje existe uma preocupação, sim, da indústria de alimentos em fazer as coisas certas para reduzir ao máximo a perda nutricional daquele produto. E outra coisa, a gente tem que pensar que em período de crise, esses alimentos industrializados, eles são importantíssimos. Imagina quando teve lá enchente lá no Rio Grande do Sul, se não tivesse condição de levar alimento de uma forma, né? Entendeu? Então, essa história, né, que as pessoas hoje, muitos nutricionistas, professores, colegas meus, né, divulgam dessa parte de ultraprocessado, me incomoda um pouco, porque eu acho que a gente tem que ver a indústria, sim, como aliada, não contra, entendeu? Eu acho que a gente tem que ajudar a indústria a produzir melhores alimentos, até alimentos que sejam mais saudáveis, né? Ninguém quer que, por exemplo, se fale, né, que um alimento faz mal. Se ele alimenta, ele não pode fazer mal. Se fizer mal, não é um alimento. Ele está prejudicando, então tira do mercado. Agora, um alimento que tem aditivo para aumentar a vida útil dele. Um alimento que tem um tipo de processamento que visa que ele fique mais tempo, que ele possa evitar o desperdício, porque você está industrializando aquele alimento para ele ficar um período maior e poder ser consumido, entendeu? Então, o que eu acho que a gente tem que olhar por esse lado, sabe? Parar com essa história de, pro ultraprocessado é ruim. Eu acho que depende, né? Pode ter alimentos que sejam, vamos dizer assim, mais indicados ou menos indicados, né? Agora, demonizar, falando que esse alimento pode dar câncer, que isso daqui pode... O álcool também dá câncer. Eu adoro tomar vinho. Entendeu? Então... Eu também adoro. É verdade. Então, eu acho que em quantidades moderadas, né, em quantidades bem moderadas, você pode consumir, né, em quantidades moderadas. E, ao mesmo tempo, já que você sabe, você come alimentos saudáveis, bastante fruta e verdura, você come... Não precisa exagerar na carne, né? Porque não precisa tanta carne. Você pode estar... As pessoas falam assim, mas eu adoro comer um doce. Por que você não pode comer um doce depois de uma refeição, né? Eu acho que tudo é moderação na vida. Tudo, né? Equilíbrio, você tem exatamente isso, né? Tudo. Você pode ter todos os nutrientes que você precisa por meio da alimentação, né? Você pode, quando está um pouco... se achando que está um pouquinho deficiente, que a tua dieta está muito ruim, que você mesmo percebe, porque você não está tendo tempo direito, está comendo um lanche, está comendo... Aí você pode até se beneficiar de um suplemento que tenha quantidades de micronutrientes menores, né? Menores que eu digo é dentro da recomendação, tá? Não megadose. E aí você pode viver bem, obrigada. Muito bom. Para finalizar, doutora Silvia, gostaria de dizer algo para os espectadores? Pode ser uma indicação de livro, de filme, enfim, pode falar o que quiser. Não, olha, eu só quero dizer para vocês que durante 52 anos a minha vida foi a nutrição. Eu amo ser nutricionista, eu amo estudar nutrição, né? E hoje eu fico um pouco triste em termos daquilo que eu ouço na mídia, daquilo que eu vejo, né? Até nutricionistas falando, médicos falando, educadores físicos falando, né? Eu fico, às vezes, um pouco até preocupada, né? Eu acho que o alimento não deve ser demonizado. Eu acho que todos os alimentos, eles são alimentos. Se são alimentos, não devem fazer mal. Tem alguns que você precisa restringir um pouco o consumo, porque sabidamente eles poderiam, né? Por exemplo, você não vai comer muita gordura, né? Você não vai comer
muito alimento que tenha gordura saturada, você vai procurar consumir alimentos que tenham mais riqueza em termos de nutrientes e micronutrientes. Você tendo um equilíbrio na tua dieta, seguindo um pouco a dieta mediterrânea, que tem muita verdura, muita fruta, nozes, sementes, né, ricas, óleo de oliva, né? Eu sei que hoje está caro, mas é uma opção que, para quem pode, é algo interessante. Enfim, ter uma vida saudável, né? E viver sem muito trauma, né? E assim, dizer para quem quiser, né, que nós temos o livro Biodisponibilidade de Nutrientes, né? Que ele está na 7ª edição. E ele tem, quem quiser se aprofundar em conhecimento sobre os nutrientes, né, sobre como eles são absorvidos, como eles são utilizados. E, enfim, eu acho que é isso. E se alguém quiser tirar alguma dúvida comigo, também eu estou lá no Instagram, de vez em quando eu apareço, e no LinkedIn, né? E, por enquanto, agora na minha pós-atividades nutricionais, eu resolvi ser artista. Tá pintando. Legal. Parabéns. Parabéns. Professora, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por aceitar nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada, doutora Silvia. E, pessoal, nosso Instagram, YouTube, Spotify é @Ciência em Voga, tudo junto. Nos acompanhe por lá para ficar por dentro das novidades, dos próximos episódios. E estamos sempre abertos para receber sugestões, dúvidas, enfim. É só mandar lá. Até a próxima. Até.